Bom dia, hoje é dia 25 de agosto de 2008. Eu quero só dar uma chamada de atenção a todos vocês que curtem e não curtem meu trabalho, tudo bem? É referente ao Apocalipse 21 da Bíblia, no Novo Testamento. É só pegar para poder acompanhar, tá ok? Então, antes de a gente iniciar esse nosso estudo aqui, porque, infelizmente, tem algumas pessoas que acham que é patenteado o nome de Jesus, né? Ou está faltando só isso para poder realmente proibir, né? Nós, esotéricos, nós de outras religiões, kardecistas, espiritualistas, não importa que religião, tá? Não importa. Jesus nunca foi em nenhuma religião, nunca veio pregar nenhuma religião, pelo contrário. Ele veio pregar a liberdade. Só que, infelizmente, muitas pessoas usam o nome dele para pregar mentira, né? Ou seja, usam a verdade para pregar a mentira, para aprisionar cada vez mais os povos, tudo bem? Então, a gente vai ajudar a libertar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Apocalipse 21, capítulo 1, versículo 1, né? Vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Puxa vida, o que quer dizer isso, hein? O que os nossos antepassados, né, quiseram nos dizer com essa mensagem? Talvez que se tivesse ela bem explícita, talvez não estaria aí pra gente, né, gente? Já tinham até proibido a gente do direito de conhecer a palavra de Deus, tá certo? Sendo que a palavra de Deus, ela é manifesta através do nosso coração. Pois o primeiro escrito, através de Moisés, né? O primeiro escrito veio por ele. Veio através de quê? Canalização, inspiração. Ele foi lá no alto da montanha, né? Que caracteriza o quê? A visão ampla, a visão ampliada, a visão grande, o suficiente para você enxergar tudinho de uma forma bem ampla, enxergar a verdade como ela é e não como a gente limita, não como a gente rotula. A gente tem muita facilidade de pairar nas aparências e rotular o que achamos, né? De acordo com o que a gente pensa que é, com o que a gente aprendeu que seja. A gente acredita mais nos outros do que na gente mesmo, não é verdade? Como é que a gente vai ser livre de verdade se a gente não tiver o nosso Jesus dentro de nós, não é? No meio do deserto, Jesus, ele estava com quem? Ele estava com alguma... Alguém viu alguma Bíblia? Alguém sabe me dizer, me mostrar, né? Na Bíblia, talvez, tá? Aonde que ele levou algum instrumento, algum escrito para o deserto, Jesus? Não. Por isso que o Satanás se manifestou, porque ele estava limpo, ele estava conectado com a grande internet cósmica, que é Deus, é nosso Pai, é o Pai de Jesus. Ele é o Filho, ele é a conexão da gente, ele na verdade é o nosso provedor, né? Ele faz a conexão, ele promove uma ligação. Sem ele, gente, nenhuma religião vai para frente, porque nós somos vivos através da misericórdia, através do vácuo que ele abriu no tempo, no espaço, né? Jesus é o mestre mais importante de todos os tempos, justamente porque ele abriu o caminho para todos os outros mestres. Tudo bem? Tudo bem que tem o Elias, mas o Elias não teve um bem-sucedimento a nível de libertação, né, espiritual para nós, né, para promover a nossa libertação, tão bem-sucedido quanto o de Jesus. Tá? Então vamos continuar assim, né? O que o profeta viu aqui? Vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Puxa vida, ele estava vendo o quê? A visão ampliada, ele estava vendo que o mar não existia mais, porque o mar, na verdade, ele está aí para nos purificar. O sal, é um elemento radiestésico, tá? O que ele vai fazer? Ele vai desbloquear as energias, ele vai fazer a queimada de todos os vícios, tá? Qualquer tipo de manifestação que não seja cristã, o sal ele vai derrotar, tá? Então, isso é ciência, gente. Isso é ciência, eu convido a todos a comprovar junto comigo, tá? Não só ouvir, acreditar e usar, não. Não foi para isso que o mestre veio aqui e foi pregado na cruz. Não foi para isso que ele veio aqui nos sacrificar. Bom, diga-se de passagem, aquele momento todo ainda continua, né, gente? Porque quantos cristos a gente crucifica diariamente com a nossa ignorância? Não é verdade? Qual de nós não julga o outro pela aparência, pelo trabalho, pela profissão?
que desenvolve. A gente não enche o nosso peito dizendo nós somos salvos. Nós somos filhos de Deus, o resto é criatura, né? Ah, imagina. Né? Ah, não, aquela pessoa ali, ah, não, olha, aquela pessoa usa aquilo. Ela usa um oráculo. Ah, então ela está em pecado. Gente, isso é a maior ignorância. Que talvez Jesus até doa o ouvido, se ele estiver ouvindo, doa o ouvido dele, né? Um dia, gente, vocês podem escrever, ele vai realmente voltar. Mas ele vai puxar as orelhas de muita gente aí, viu? Muita gente que está usando, tá? O nome dele em vão, viu, gente? Tá? Fazendo corrente, que isso é científico também, corrente, tá? Para promover milagre também, hein? Tá? Milagre tem em todo lugar. Apesar do Padre Quevedo, né, maravilhoso ele, apesar dele dizer que não existe milagre, né, em nenhum lugar a não ser dentro da Igreja Católica, ele afirmou isso, tá, em rede nacional. Não existe milagre fora da Igreja Católica, só tem milagre dentro da Igreja Católica. Puxa vida, né, a gente não vai julgar, tá? Mas é um ponto de visão que deve ser respeitado, tá certo? Ele deve ter comprovações que achem isso, não é verdade? É a visão dele, tá? Eu estou citando aqui porque ele é ele defende a religião dele, outros defendem a outra religião, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer de verdade, ao invés de ficar um puxando sardinha para o seu lado, para o seu próprio lado, a gente tem que tomar vergonha na nossa cara e se unir de verdade, parar com tanta guerra, parar com tanta palhaçada, com tanta ignorância, com tanto orgulho, com tanta vaidade, transformar os nossos egos em virtude, de verdade. Para quem não conhece o que é ego, é só buscar o meu trabalho na internet, tá bom? Que eu tenho muita coisa, muito livro gratuito para todo mundo que quer ver, tá? Para todo mundo que quer ler, para todo mundo que quer estudar e comprovar. Tá? Eu ensino como se interligar a grande internet cósmica de maneira a você ser livre, gente. Não precisar de nada nem ninguém para se conectar. Porque hoje em dia, se você não tiver uma visão ampliada, você cai em cada roubada, em cada cilada, você fica tão aprisionado em certos conceitos falhos que não vão fazer a gente entrar na vida eterna, pelo contrário, e sim a mergulhar cada vez mais numa vida limitada, numa vida provisória, devidamente, por quê? Por causa dos nossos rótulos. A gente só sabe enxergar se tiver um rótulo, se tiver um nome, né? Você não sabe descrever uma pessoa se não rotular ela primeiro, não é verdade? Né? Isso está errado, gente. Enquanto a gente não mudar esse ponto de visão, a gente não vai olhar Deus, a gente não vai ter olhos para ver, entende? Tem que ter olhos para ver. Tem que crer para poder ver. Eu convido a todos a ler, tá? Apocalipse, estudar ele. Qualquer dúvida você pode ligar para mim, gratuitamente eu dou esse estudo bíblico a você. Quem tiver interessado, DDD 13 3271 3462 ou DDD 13 9114 3608, através do Messenger, fiquem _ ligados _ na _ luz @hotmail.com, tá bom? Eu estou aqui de braços abertos a ajudar, né, a formar outras pessoas também que abobinam a utopia, né? Abobinam a mentira. Agora, continuando aqui, gente, vi então um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia, né? O novo céu e a nova terra, ele existe, na verdade. Só que a gente está com a nossa vibração em terceira dimensão, então a gente não vê, a gente não percebe e também não pode habitar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, gente. É claro que o motivo do filme que eu vou citar agora não tem nada muito a ver, tá? Porque, na verdade, ali mostrou uma situação espiritual, a pessoa morrendo e a pessoa passando, né, para uma outra vida, né? Para o nosso lar, vamos dizer assim, tudo bem? Mas digamos que a ascensão seja semelhante, tá? O mundo em Ginas, que é o mundo do éter, que é o mundo onde existem os seres encantados, onde existem realmente, onde está os mestres ascensos, tá bom? Jesus, ele está muito mais ali porque ele trabalha muito, tá, gente? Mas se vocês querem ver a atualidade do nosso Deus vivo, tá? Ele não está presinho dentro de palavras, né? Ele não está preso dentro de opiniões.
e nem só da Bíblia. Como eu disse anteriormente, a Bíblia está dividida em 3. Se você conseguir conectar o Pai, Filho e Espírito Santo dentro de você, tá? A conexão é Espírito Santo, Jesus é o provedor e Deus é a grande internet cósmica, tá? Quando você consegue isso, você consegue entrar em contato com a segunda Bíblia, que é o sentido real dos fatos. E a terceira Bíblia é quando você encarna ela dentro de você. Ou seja, é onde você começa a perceber as coisas, tá? Como elas realmente são. E não como a gente ouve, né? Como a gente pensa que, na verdade, e não é, né? Bom, no filme Gladiador, se vocês viram o final, quando ele começa a passagem, começa a fazer a passagem, né? Para o mundo espiritual, a ascensão, ela funciona de forma semelhante, tá bom? Mas, não almejando muito, porque a gente ainda está aqui, tá certo? Vamos por partes. A terceira Bíblia, ele é semelhante a isso, é quando você entra em contato. O éter, ele é semelhante a isso, é o Ginas, né? O mundo em Ginas, ele é semelhante a isso, é quando você começa a perceber um mundo maior ao teu redor, e não só a matéria. Porque a gente não é matéria, né, gente? A gente não é matéria, a gente está perdendo um tempo terrível, vivendo à base da matéria, lutando pela matéria, a gente vai deixando o nosso tempo, que é o nosso tempo precioso, a gente nasceu para ascensar. Eu já disse uma vez, aliás, na verdade eu disse várias vezes às pessoas que me procuram, o que acontece? Quando eu tive uma noção, tá? Eu não nasci em família que tinha sempre a Bíblia, né? Tinha uma comunhão com a Bíblia, tá? Então, tudo que eu obtive sobre a Bíblia, sobre o conhecimento cristão, eu adquiri sozinha ainda enquanto criança, tá? Peguei minha primeira Bíblia, uma Bíblia que eu tenho até hoje, que era usada, tá? Mas eu adorei, porque eu tive um carinho logo de cara, porque eu ganhei de um primo meu, que hoje ele é falecido, tá? Então eu tenho um carinho. Só isso, só o que ele fez, ele já ganhou uma missão muito grande, né? Só o que ele fez. Ter entregado a minha primeira Bíblia, tenho ela até hoje. E nela eu aprendi muita coisa, eu reconhecer o que estava dentro de mim, tá bom? Sozinha, tá? Então, o que acontece? Depois eu fui confirmar muitas coisas, eu notei que a Bíblia estava dentro de mim. Por quê? Porque todo aquele conhecimento eu reconheci. Para mim não era novidade, eu reconheci, eu já atuava. Então é o que eu sempre falo, sabe, gente? Quem é. Não diz que é. Ele age, tá? Então, ou é bom, ou é cristão, ou não é. Tem muita gente que não é batizada, tem muita gente que, enfim, não passou por nada disso, vive numa ilha, mas é muito mais cristão do que muitos frequentadores de igreja, de templos, de religiões, seja lá o que for. Por isso que eu digo, não se digam nada, não digam que é isso, que é aquilo, porque vocês não sabem o dia de amanhã, vocês são falhos. As pessoas são tão falhas, elas se agarram em certas situações que um dia são retiradas daquelas pedras. O mundo é movimento. A gente não pode se agarrar às coisas enquanto em movimento, senão a gente fica bloqueado. A gente tem que aprender a evoluir. E a evolução faz parte de um processo de um revigoramento, da revolução. A revolução, ela faz parte de um revigoramento, tá? É onde há a transmutação, a transformação interior. É onde há a mudança. Todos nós devemos passar por isso. A gente não tem que se limitar, tá? Por isso que eu convido realmente a todos agora. 2. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo. O Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Que condição é essa? Que condição é essa? Essa condição é um condicionamento energético, é o nosso estado de limitação.
Quando você sai da dualidade, quando você não obedece mais ao teu livre-arbítrio, quando você deixa de ter o livre-arbítrio porque você saiu do medo e da dúvida, tá? Você começa o quê, gente? Você começa a trilhar o caminho da terra prometida, da vida abundante, da vida eterna, né, gente? Tá? Não precisa nem alongar muito, que é para não correr muito o vídeo, tá? Aqui é um pequeno estudo, a gente vai começar a fazer essas coisas aqui, de acordo a pedidos. As pessoas têm me falado para explicar melhor o Apocalipse 21, e eu já estou explicando, tá? Em vídeo, né? Fica mais fácil também o entendimento. Agora, atendendo a pedidos também, as pessoas querendo, as pessoas podem escrever, anotar e pedir, fazer seus pedidos de explicações sobre algum capítulo bíblico, né? Algum versículo bíblico, algum livro que vocês não entenderem, tá bom? Obrigada, vamos lá. Então, o que está sentado no trono diz, assentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus, né? Junto com Jesus, né? Eis que eu renovo todas as coisas, disse ainda, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha que maravilha. Eis que renovo todas as coisas. Tá? Você não precisa de nada para renovar. Se entregue a Deus agora e peça com que Ele te renove no esconderijo do Altíssimo. Conheça a palavra de Deus dentro da tua voz. Conheça a palavra de Deus dentro do teu peito, dentro do teu coração. Tá? Faz o teu Cristo renascer, seja o próprio Cristo em ação. Tá? Cometa atos fiéis e verdadeiros. Conheça-te a ti mesmo e revolucionarás o mundo. Novamente me disse, está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Olha, gente, a quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Tá? Aqui não é uma prestação de serviço, aqui é a verdade. E todo ensinamento, principalmente bíblico, não é cobrado. Tá certo? Portanto, prestou serviço, não exclusivamente com a Bíblia, e sim fazendo um trabalho científico, tá? A nível de consulta, pode cobrar. Tá certo? Vamos lá. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem é o vencedor, gente? Aquele que arrepiou os egos, sabe? Aquele que saiu do terninho da gravata e assumiu sua verdadeira face. Aquele que não se espelha, sabe, nos outros. Aquele que já saiu disso. Aquele que saiu da vaidade, aquele que não tem mais vaidade. Eu não estou falando pra gente sair que nem mulambo, não é nada disso, tá? Não deturpem minhas mensagens, por favor, hein, gente? Tá? Sejam inteligentes de verdade, com vocês próprios, tá bom? Então, o que acontece, gente? O que quer dizer esse versículo? Que agora que chegou, né? No ponto realmente que eu queria, porque eu sempre uso, mas eu nunca tinha explicado realmente o significado real do Apocalipse 21, tá certo? Os tíbios, os infiéis, tíbios é os tímidos, né? Os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Eu estou usando uma Bíblia católica porque eu não tenho preconceito nenhum, tudo bem, gente? Né? Tenho a Bíblia de Jeová, tenho a Bíblia evangélica, não importa. Tudo é Bíblia. E eu aconselho o seguinte, aconselho todos pegarem de todos e poder, sabe, começar a ler com um nível, ler com o outro, porque vocês vão ter uma surpresinha, tá? Parece que um vai falar mais ainda do que o outro, é engraçado, né? Nenhuma Bíblia é melhor do que a outra. Todas elas ajudam você a reparar algo de negativo em você, tá? Na verdade, essa é a função da Bíblia, lembrar de quem a gente é e da nossa função, tá? Lembrar que alguém morreu por nós
para poder deixar para nós um caminho da salvação, tá bom? Portanto, não existe mais doença, não existe mais transtorno, não existe mais problema, não existe mais falta de nada. Se está tendo falta, que você não está entregue ao teu Criador. E a porta é de dentro para fora, não começa de fora para dentro não, gente. Deus, ele bate na tua porta, no teu coração, dentro de você. Tá? O processo é único. Quando orares, entre em teu quarto, fechada a porta em silêncio, ora teu pai que vem em segredo, te dará recompensa. Mateus 6, versículo 6. Depois procurem e meditem sobre a situação. Tudo bem? Gente, quem é infiel comete falhas, né? E tá pecando consigo mesmo, né? Todo pecado, toda mazela que você comete com o teu próximo, na verdade você está cometendo com você mesmo, com o teu próprio Deus. Por quê? Porque você mentindo pro teu próximo, você soltando inverdades pela tua boca, o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais aprisionado numa mentira e vai atrair só a mentira. Se você pregar mais a verdade, vencer os hábitos, porque muita gente tem hábito de mentir, já está até acostumado porque gosta de ver numa ilusão, tá? O que vai acontecer? Vai chegar um dia que essa ilusão toda vai te cobrar, vai te afogar. Porque a gente só vive da verdade. O nosso alimento, a nossa força vital vem da energia prana, vem da energia de Deus, energia solar, gente. Tá? A gente não pode ser vampiro. Tá? E todo sofrimento que existe é por ausência dessa conexão, gente. A gente tem que ter essa conexão. Todo mundo tem o direito a ter essa conexão. É por isso que eu estou ensinando. Aos pouquinhos, tá bom? A gente vai aprendendo. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Fiquem todos na luz. Amo a todos. Tá bom? Muito obrigada e continuem na paz.